Pessoal do YouTube, aqui mais um programa do Bloco 6, trazendo talvez notícias, talvez só discussões e talvez só opiniões sobre as danças tradicionais, especialmente do Enarte. E esse Enarte 2015, que já havia começado através das fases regionais em cada uma das 30 regiões tradicionalistas, ou então daquelas que possuem um evento desse porte. Mesmo que seja para fazer o evento e participar. Isso. Né? De fato começou agora com as fases interregionais, né? Essas interregionais desse ano, como a maioria já sabe, são um pouco diferentes. Houve uma troca das regiões participantes de cada interregional. E agora, nesse último final de semana, hoje nós estamos gravando dia 29 de agosto, no final de semana passado ocorreu a primeira interregional da Enarte 2015, na cidade de São Jerônimo. E é sobre essa interregional que nós vamos falar nesse programa aqui. Então acho que a gente já pode começar. Como sempre, a primeira Inter é sempre parâmetro para as demais Inters, né? Geralmente, assim, o pessoal utiliza, assim, tanto tecnicamente, dança, avaliação, como também organização, como que o evento se portou, como comportou o público. Então... Tem bastante coisa que dá para analisar bem legal aí dessa Inter. Eu acho que toda a primeira interregional, ela acaba sendo um pouco mais fraca pelo menor tempo de ensaio que os grupos têm para chegar lá. Normalmente a última interregional os grupos já têm 2 meses a mais de ensaio. Já estão prontos. Isso faz uma baita diferença pro trabalho, né? Mas eu acho que é bem por aí, tipo, tudo começa no primeiro. Ano passado, se eu não me engano, a primeira interregional teve notas bem altas. Isso. As demais que foram baixando. A última foi... exatamente. Ano passado foi isso que aconteceu, né? Foi. A quarta foi a boa. Até teve a discussão que o pessoal reclamava que não tinha chance dos suplentes serem da última Inter, porque a nota era muito baixa. Da região que era da 20ª, a Inter que era a 25ª, né? Foi a nota mais alta. Bom, o que a gente vê nessa... Foi a nota mais alta, né? Dá pra dizer, aumentaram a nota. Então, também existia uma expectativa em relação à nova divisão das regiões, né? O pessoal não sabia se realmente a Inter ia ser fraca, ia ser forte na questão de ter mais concorrentes de mais nome de Enarte. Acabou que essa interregional teve grupos com menos tradição, alguns grupos que não classificaram muitas vezes para a final da Enarte, mas eu acho que o nível foi bacana, assim. Não foi excelente o nível de dança, mas foi bacana. 2 grupos entraram aí que não dançaram. Até a gente estava conversando, até o Guilherme que trouxe essa discussão que o Honda disparou na frente, né? O Honda disparou. Eu vejo ali alguns patamares assim um pouco diferentes entre os grupos, né? Embora a gente acho que é de comum acordo, a maioria dos grupos, até por estar com seus trabalhos no início, né? Os grupos praticamente todos os grupos do estado, alguns nem terminaram todas as danças ainda pro Enarte. Esses grupos da primeira Inter ainda recém terminaram essas danças e foram lá apresentar. Então, o nível não foi aquele nível que a gente espera olhar lá na final. Foi um nível mais baixo. Porém, o Honda se destacou muito. 3,965 de interpretação, na média. E 947 de harmonia. Baitas notas. Já depois do Honda ali, a gente consegue ver uma queda um pouco maior nas notas ali de 2º até o 7º lugar. A cada lugar vai baixando um pouquinho, né? Mas tu vê ali principalmente do primeiro para o segundo uma diferença maior. E daí lá no 7º tem também uma diferença um pouco maior. Até porque o 8º, o 9º e o 10º CTG, o 8º CCN Sentinela do Rio Grande, o 9º CTG Sinuelo e o 10º o CTG Velha Cambona tiveram descontos. Isso também ajudou, porque o desconto vai na nota final, né? Claro. Isso também ajuda a baixar bastante. E são grupos novos, dá pra se dizer, na final da Força A, né? Não, o Sinuelo tava no passado. O Sentinela já classificou, o Sentinela concorreu na Inter. Não sei se acho que ele não classificou. O Sentinela não chegou a classificar, se não me engano. Ele só concorreu na Inter no passado.
Então, assim, o Velho Cambona tá estreando. O Velho Cambona estreando na Força A, exatamente. Ficou a expectativa de ser uma Inter muito forte, né? Porque os grupos de Caxias são muito fortes. Talvez não. Só não passou um grupo da 25ª região, é isso? Só não passou o Heróis. Exatamente. E certamente por motivos maiores, né? Teve ali outros fatores que acabaram levando à desclassificação do grupo, que por dança, pelos comentários do pessoal que assistiu, sobrou dança do Heróis, como a gente já vinha acompanhando nos rodeios. Infelizmente teve aí essa tragédia, dá para se chamar assim, né? O Enarte perde com isso, o público, todo mundo perde com a não classificação do Heróis. E do Guapos da Agronomia também, que também era um grupo que estava sempre na final. A gente nem vai discutir quais os motivos e dizer por que eles foram desclassificados. A gente nem vai especular a respeito disso, porque a gente até tem informações bem fortes, mas não são oficiais, então a gente não fica especulando. Vale a pena lembrar que são dois grupos que estavam na final ano passado, um grupo que vinha ganhando tudo que é rodeio e que não vão estar esse ano na final do Enarte. E eu acredito que, eu não sei ainda, tem muito tempo até a final. Não sei. Ou algum recurso, alguma coisa pode ser utilizada. Acho que ganharia em termos de apresentação, mas eu acho que perderia em respeito, mas tudo bem, a minha opinião, né? A gente já teve vários Enartes com mais de 40 grupos, né? Vários não, mas alguns Enartes aí com mais de 40. Não sei, vamos ver o que vai acontecer aí, né? O fato é que o MTG teve trabalho nessa interregional, né? Porque chegou um certo momento do evento, quem concorre sabe que tu tá ali concorrendo e as notícias voam, né? Então rapidinho todo mundo sabe o que tá acontecendo. Daí o zoom, o que a gente ouvia é que tinham 3 grupos pendurados, com grandes chances de serem desclassificados. Mas no final foi só 2. No final foram 2. A gente também não sabe se os 3, que era da fofoca da Rádio Peão... Eu não sei quem é o outro terceiro. Não, a gente não sabe, mas parece que o MTG teve trabalho. Tanto a avaliação de dança foi, não digo que tenha sido justa, mas foi coerente. Foi coerente mesmo. Quem assistiu disse que sobrou na sala, assim como o Heróis também, mas vamos lá os classificados que o Honda sobrou na sala, né? Quem aproveitou, quem classificou, tá lá na final do Enarte para escrever sua história nessa edição 2015. 2015. Um ponto que foi negativo, mas que a gente já imaginava, né? Som em ginásio sempre é aquele negócio, né? O som não fica bom em ginásio. Ainda mais em 5, né? Mas a equalização tava muito demorada, né? Esse foi uma questão, até isso atrapalhou inclusive nos horários, né? Porque, o resultado das danças, a Força A começou, eram 2 da tarde, eu acho uma coisa desse sentido. O resultado foi 10 e não sei quanto da noite, né? Isso acabou dificultando um pouco, mas também a gente percebia que o pessoal estava tentando fazer alguma coisa para resolver o problema. Também não era só problema, o pessoal estava lá tentando, tanto que o pessoal da organização da MTG também estava em cima lá do som para ajudar a fazer alguma coisa para melhorar. Daqui a pouco cabe, eu acho que vem aquele negócio, né? Exemplo para as próximas Inters. Tomar alguma atitude antes do evento, estabelecer algumas diretrizes para os organizadores para não ter mais esse tipo fazer de problema. Teste, passagem de som. Como tu falou, a primeira interregional ela serve de base para tudo, para avaliação, para dança, para ver quem tá dançando bem, para ver essa questão de tablado, né? E aí o que eu tenho acompanhado no Facebook é uma comunicação bem grande com os organizadores da Inter lá de Frederico Westphalen. E acompanho porque eu participei do CTG lá, então eles estão acompanhando, eles tocaram em 3 principais assuntos. A marcação do tablado, o som e a questão do horário. Isso aqui está sendo bem tocado. A Inter de Venâncio tem bem mais grupos, né? Então não dá pra atrasar, né? Porque lá o negócio vai ser mais complicado. Lá sábado e domingo forçado. E daí, falando inclusive sobre o palco, né? Foi a grande polêmica do final de semana, a questão do palco. O palco, para quem não viu, quem não assistiu na TV Tradição ou quem não estava lá, era um ginásio, né? Uma quadra de esportes de madeira. Ela tinha suas marcações da quadra, normal. Não tinha nenhuma diferença. Apenas foi pintado
foi delimitado o palco para a dança, pintando de uma cor diferente em cima daquela quadra de madeira que já existia. Não havia uma divisão de nível, por exemplo. Não era um compensado acima da quadra, não, era somente pintado. Então, o dançarino não tinha aquela referência de quando acabava o palco. É isso que acontecia. E daí dizem os boatos que isso levou a alguns programas que a MTG teve que analisar, algumas questões e tal. O fato é que, inclusive, está sendo no Facebook do Enart, do MTG, lembrando da questão de verificar o palco, que tipo... Daí vem aquela discussão assim, de fora de ginásio, né, entre dançarinos assim. Isso é justo, isso não é justo. Eu penso, e foi o que eu falei para amigos quando a gente estava conversando sobre o assunto. Se está marcado o chão... Existe um palco. Existe o palco. E aquilo ali deu. Mas não está escrito que tem que respeitar. É um palco. Tá marcado o palco. Mas é mesmo nível. O palco tá marcado, é a minha opinião. Até porque cabem outras análises, né? Quando os grupos estão trocando ali dançarinos, que geralmente se tem revezamento, onde aguardavam esses dançarinos? Geralmente ali na outra cor, delimitada, claro, não tão próximo ali, mas ficavam um pouco mais afastados, em frente ao musical. Estava usando aquele mesmo nível. Se a gente for usar o exemplo, só porque era tudo o mesmo nível, até lá atrás do instrumental era palco ainda, né? Então tem que se ver isso. Isso aí eu acho que é uma coisa que também ajuda. Bom, para finalizar então, vamos passar a ordem dos 10, do 11º. 10º lugar, CTG Velha Cambona, de Portão. 9º lugar, CTG Sinuelo, de Caxias do Sul. 8º lugar, CCN Sentinela do Rio Grande, da cidade de Rio Grande. 7º lugar, Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. 6º lugar, CTG Embororé de Campo Bom. 5º lugar, CTG Campo dos Bugos, Caxias do Sul também. 4º lugar, CTG Elias da Tradição. 3º lugar, GTCN Velha Carreta. 2º lugar, CTG Guapos do Itapuí. E 1º lugar, CTG Ronda Charrua. Dizem que foi aclamado, como vocês falaram, né? Foi aclamado pelo público lá. Eu não assisti, mas quando terminou de dançar, a galera levantou e bateu palma que foi bacana. O campeão voltou, né? Cara, esses dois aqui, Herdeiros da Tradição e Velha Carreta, na minha opinião, me surpreenderam. Ficando nas colocações onde eles ficaram. Parabéns pra eles, a gente nem vai ter tempo, inclusive, de falar mais sobre isso, mas parabéns a todos esses CTGs que classificaram. Quem não classificou, não desista, continue o seu trabalho, porque eu acho que o Enart vale a pena. Eu sempre defendo que vale a pena. A gente não deve viver, o CTG não deve viver para o Enart, mas deve participar, deve ter esse objetivo. O Enart vive dos CTGs, então ele... Digamos que é um evento que o CTG tem que participar. Por mais que dance ou lá na final ou não, tem que participar das etapas dele, né? Etapa regional, etapa interregional e por aí vai. Perfeito. Bom, então, para finalizar o vídeo, aquela tradicional charada. Tem charada hoje, né? Tem charada? Eu não falei pra vocês ainda, né? É surpresa. Já é o terceiro programa que vem de surpresa. Eu fico com medo dessas charadas. É bem tranquilo, assim, ó. Se não for a do tal do mico. Não é a do mico. Vamos pra charada então. Vamos lá, lembrando a quem está assistindo pela primeira vez, a resposta da charada é sempre o nome de uma entidade. A resposta da charada forma o nome da entidade. Não vai ter o da dança de mais? Dança eu tô fraco ainda, tem que elaborar, não tive mais de dança. Mas vamos lá. A do Anu já foi, né? A do Anu já foi. Um cara de outra região do Brasil, de outro estado, muito admirador das tradições do Rio Grande do Sul, veio aqui, visitou o Rio Grande do Sul e levou uma lembrança daqui. Ele acha muito bonita os móveis rústicos, essas coisas da decoração gaúcha mesmo, da tradição gaúcha. E ele comprou aquelas poltronas de madeira lá, botou uns pelegos em cima, levou uma poltrona então, muito típica aqui do nosso estado, rústica, bonita, para colocar lá na sala da casa dele. E daí agora, sempre que ele recebe os amigos na casa dele, ele fala uma coisa para os amigos dele. Sempre que ele vai mostrar esse móvel para os amigos dele, ele fala alguma coisa. E essa coisa que ele fala é justamente o nome da entidade.
qual é a entidade ou o que ele fala. Quase forma, na verdade, não é exatamente, mas é praticamente. Isso ficou difícil. Que volta que tu tem. Tem que ser bem explicado. Tá, então vamos lá. Qual que é a resposta? Eu não faço nem ideia. Chegou lá meu amigo Sapiranga, na minha casa, o cara vai lá, puxa a cadeira e diz: Sentinela é do Rio Grande. Boa! Oitavo lugar da... Oitavo lugar da Sentinela do Rio Grande. Uma homenagem lá, pessoal. Sentinela, é do Rio Grande. Isso aí. Muito bem. Boa. Então, obrigado por você que participou, que assistiu nosso programa. Obrigado mesmo. Se gostou desse vídeo dos outros, curta, comente, compartilhe e até mais. Tchau, Até a tchau. próxima. O tal do mico. Não, não é a do mico. Pro pessoal. Não é a do mico. É tribo aquela do mico. Era muito idiota aquela. É do gato do Face. Pô, 4 horas da manhã tu vem com uma piada de mico. Os caras saem 4 da manhã do ensaio. A gente já fez dano. Eu tava tentando Ah, hoje tá lembrar. difícil, né? Tá, então vai. Conseguiu. Está. Tem Ah, não, que, você tem não que é falar país, né? português. O Rio Grande do Sul não é país. Tem que falar português. Por que não? É República Federativa. É. Tá, já. Erro de gravação.